meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. O meu nome é João Fernandes e, conforme eu havia prometido, nós vamos começar agora a abordar temas referentes a essa questão da transição planetária e as novidades que estão para surgir. Hoje, o tema inicial é a Medbed, e talvez o vídeo fique um pouco longo, porque eu tenho que explicar muitas coisas para que as pessoas consigam entender como é o funcionamento da Medbed. Lembrar para vocês que é uma tecnologia que não existia aqui na Terra, embora o Tesla tenha feito alguns desenhos de um aparelho semelhante, mas não é especificamente igual ao dele. Então nós temos que recordar aqui algumas situações. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele comenta sobre a aparelhagem que é usada no plano espiritual, na cidade espiritual de Nosso Lar, onde funciona o departamento de reencarnação. O corpo físico é projetado em um molde 3D e ali é observado como vai ser a forma física daquele futuro corpo quando o espírito estiver reencarnado. Já é mencionado equipamentos semelhantes à Medbed. No livro de Ramatiz, A Vida no Planeta Marte, é dito também que eles usam esse dispositivo que ocasiona um desdobramento, ou seja, uma projeção astral. Então o corpo está na superfície da máquina, o perispírito mais acima, e ali é trabalhado por meio de ressonância magnética alguma dificuldade, algum problema que tenha acontecido no corpo físico, e é trabalhado primeiro no perispírito, e essa informação o perispírito reflete no corpo físico. Lembrando também, eu sou escritor, eu tenho quase 200 livros publicados na Amazon, livros impressos e livros virtuais. Então, no meu livro Espaço, Tempo, Espírito, Espiritismo e Física Quântica, de 2008, eu já abordo essa questão da Medbed também. Essa informação não é tão nova assim, é nova para aquelas pessoas que estão começando agora nesse aprendizado. Em outro livro meu também, chamado Biologia e Espiritismo, de 2015, eu também comento sobre essa Medbed e outros tipos de aparelhos que são usados na espiritualidade, que seriam criados aqui no planeta Terra. Um outro livro chamado Alvorada Nova, de Abel Gleiser, pelo espírito Cair Bachutel, ele tem desenhos, eu não posso mostrar aqui por questões de direitos autorais, mas tem desenho também de uma Medbed. No outro livro, chamado As Vidas Sucessivas, de Albert de Rochat, final do século XIX, ele relata experimentos onde, através da hipnose, ele fez com que as pessoas se desprendessem do corpo físico, tivessem memórias de encarnações anteriores, e ele observou que existiam envoltórios diferentes. Ele chegou a 18 envoltórios diferentes para o espírito, segundo está no livro As Vidas Sucessivas. Então, agora que nós fizemos essa introdução, nós vamos comentar o seguinte: quem não é espírita, não é espiritualista, não tem acesso a essa informação, como nós avisamos antes, isso causa impacto. Não estamos tentando converter ninguém e nem convencer a ninguém.
Nós estamos passando a informação que nós temos. Informações, inclusive, vindas através da lavra de Francisco Cândido Xavier, que é um dos médiuns mais respeitados do mundo, junto com Divaldo Pereira Franco. Então, essas informações também são repassadas através de Chico Xavier. Então, no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz explica a seguinte situação. Eu vou fazer essa explicação para quem não é espírita e não tem esse documento, esse conhecimento. O espírito, ele é inteligência. O espírito sozinho não tem nenhuma ação sobre a matéria. E como é que ele exerce ação sobre a matéria? Através dos envoltórios que ele atua até chegar nesse corpo físico aqui. Então, o primeiro envoltório do espírito, na verdade, não é um corpo, é um campo que tem o formato humanoide, mas é um campo, se entenda isso. É o corpo mental, é onde ficam todos os registros biológicos de todas as fases já passadas, atravessadas pelo espírito durante a sua trajetória evolutiva reencarnatória. Esse corpo mental dá origem a um segundo envoltório, a um segundo campo, que é o perispírito. O perispírito, ele é semimaterial. Inclusive, existem alguns pesquisadores que apontam, e eu concordo com a opinião deles, que seria um campo de neutrinos. Ele é semimaterial, neutrino é semimaterial também. O perispírito poderia ser um campo de neutrinos. Mas ele tem toda a informação biológica de todos os corpos anteriormente usados pelo espírito. Um outro envoltório, o duplo etéreo. Qual a função do duplo etéreo? Ele é um agente captador de energia ambiente e ele repassa essa energia para o corpo físico. E a energia que o corpo físico obtém através do metabolismo também é acumulada nesse duplo etéreo. É um campo energético que sustenta a vida orgânica. Quando a energia desse duplo etéreo está em um processo que ela não pode mais ser renovada ou recuperada, é quando acontece a desencarnação no estado normal, fora caso de acidente, suicídio, etc. Na condição normal, a energia do duplo etéreo está mínima e isso ocasiona a desencarnação. Depois disso tem a aura, que é o campo de proteção do corpo humano. E por último, o corpo físico, esse corpo aqui. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a MedBed, ela atua através da ressonância no perispírito. Aonde estão as informações para a composição do corpo físico? No corpo mental e no perispírito. Então ali tem a informação de um órgão que tenha sido retirado do corpo, tem informação de um tecido que tenha sofrido algum problema, tem informação de como é construído um corpo orgânico. Então, essas informações, elas estão presentes. O perispírito, ele fica radicado no sangue humano, segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. O perispírito, aliás, ele fica radicado no sangue, segundo André Luiz. Como é que a MedBed atua
para produzir um órgão que foi retirado, uma parte do corpo, para restituir um dente, um osso quebrado ou que foi lascado, para qualquer tipo de situação dessa natureza. A Medbed atua sobre o perispírito atua sobre o DNA humano e dá início a esse processo. A informação está presente no perispírito. É por causa dessa situação que durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, são as que a gente mais tem notícias, né, que eu tenho pesquisado desde 1970, que eu trabalho na área de pesquisa científica da doutrina espírita, e tenho vários relatos, soldados que perderam braço, perna, e que sentia coceira no dedão do pé, daquele pé que não estava mais presente ali, que sentia coceira na mão, sentia cãibra na mão, que não existia mais ali naquele corpo. Como é que isso acontecia? É a informação do perispírito ainda que chegava ao cérebro humano. O órgão, o pedaço do corpo, ele deixa de existir, mas a informação para a composição daquele órgão, daquele pedaço do corpo, está presente no perispírito. Então é assim que a Medbed atua. Ela ativa aquele DNA responsável por aquela informação. Quando o espírito vai reencarnar, são escolhidos o pai e a mãe, cuja combinação de DNA seja compatível com o corpo que o espírito vai precisar utilizar. Então isso aí é uma escolha que é feita minuciosamente pelo Departamento de Reencarnação na Espiritualidade. E com relação ao rejuvenescimento biológico, logicamente, o perispírito e o corpo mental têm a informação de como nós éramos há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, conforme a idade biológica de cada um. Então a Medbed ativa aquela informação referente, o limite é de 30 anos, eu hoje tenho 61 anos de idade, volto ao estado físico, biológico que eu tinha aos 31 anos de idade, embora a mentalidade continue a de um velho de 61 anos, mas a organização biológica muda, rejuvenesce 30 anos. Também com relação aos tratamentos de saúde, existe a informação no DNA de como o órgão deve funcionar corretamente. A Medbed atua sobre essa informação no DNA, fazendo com que aquele órgão, o pâncreas que não produz a insulina e por aí afora, é essa informação que é ativada para que tudo volte a funcionar como deveria funcionar na ideia normal do funcionamento do corpo humano. Então não é uma mágica, não é uma coisa miraculosa, maravilhosa, não. Ela atua sobre o corpo físico, sobre o perispírito atua sobre a informação que está codificada lá no DNA, e essa informação retorna ao corpo físico, fazendo com que aquele órgão seja refeito, aquele dente suja, aquele osso quebrado fique inteiro, normal, aquele órgão que foi retirado numa cirurgia ou num acidente que volte a existir, e ativando a informação que lá no nosso nascimento, no período da fecundação, ativou para que existissem todos os órgãos normais no corpo físico
do feto. Então não tem milagre, não tem nada sobrenatural, é ciência num nível muito acima da nossa compreensão, mas é uma ciência que já existe aqui, que foi trazida por irmãos de fora da Terra. Eu não acredito nisso. Como eu já disse, é livre para acreditar ou não nessa informação, porque daqui mais algum tempo ela vai estar sendo veiculada pela mídia oficial. Eles vão ter que reconhecer toda essa situação, eles vão ter que divulgar isso aí, até porque vai ser exigida uma mentalidade diferente de trabalho para essas pessoas, principalmente do meio de comunicação, para passar informações corretas, informações positivas para a população, para não ficar como nós estamos vivenciando hoje, esse terrorismo referente a uma questão que está mais politizada do que qualquer outra coisa. E muita gente tem me procurado, tem mandado mensagem privada: João, que está ruim, que está isso, está aquilo. Quanto pior fica, mais rápido acontece a mudança. A situação ela tem que chegar no limite, para dali daquele limite ela melhorar. Enquanto ela não atingir o limite, não vai melhorar a situação. Então existe um plano, um projeto, que é Deus que quer que o planeta mude, passe pela mudança que é necessária. É uma transição planetária que nós estamos vivendo. É necessário que todos os mundos passem por esses estágios evolutivos planetários. Essa transição é o período que nós estamos vivendo. Então tudo que é de ruim está brotando da Terra para ficar manifestado diante de todo mundo, para que ninguém possa dizer que foi enganado, que não viu, que não sabia, que isso e aquilo. Tudo de ruim está brotando da Terra para que as pessoas se liguem.